Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje eu vou explicar para vocês as atividades da apostila lá das páginas 13, 14 e 15. Na aula passada nós lemos um texto que é um relato de viagem. O relato de viagem é um texto onde uma pessoa que fez, que viajou, que fez uma viagem, ela conta, ela compartilha com a gente a sua experiência, conta pra gente o que aconteceu nessa viagem, como é que a viagem foi, o que ela fez, o que ela experimentou, o que ela visitou. Então, é uma pessoa contando pra gente como é que foi uma viagem. E aí, nós começamos a abertura do capítulo falando um pouquinho sobre a viagem de Paranaguá. E aí a prof leu para vocês o texto aqui do relato de viagem lá do Rio Amazonas, lá da comunidade ribeirinha. E agora nós vamos fazer as atividades. Então pega a sua apostila lá na página 13, a prof vai lendo as perguntas e vai te explicando o que é para você fazer. E aí você vai fazer com calma os exercícios e depois a gente vai fazer as correções, tá bem? Então vamos lá. Na primeira parte, nós temos ali uma interpretação oral. E a interpretação oral é aquela que a prof sempre diz, que eu faço a pergunta, você não precisa escrever, é só pra gente conversar. E aí você pode responder, você pode pensar, pode falar pra alguém que tá assistindo esse vídeo com você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo é o que você achou desse relato que você leu. O que você achou, né? A prof leu aqui, vocês também leram outra vez. O que você achou disso que foi lido? O que você acha que mais chamaria sua atenção em uma viagem pelo Rio Amazonas? Então, se você estivesse fazendo essa viagem que nós lemos na aula passada, se fosse você o viajante, o que será que chamaria mais a tua atenção? Pensa lá naquilo que você leu, o que você gostou mais, o que você acha que seria mais interessante. E agora nós vamos então para as atividades de interpretação escrita, onde nós vamos fazer os registros na apostila. Bom, número 1 diz o seguinte: identifique e destaque no primeiro parágrafo do texto. Primeiro parágrafo do texto. Então, guarda essa informação. Então, nós temos que destacar para onde o autor do relato viajou e quando ele viajou. Então, vamos lá para a página 10. Então, ali no primeiro parágrafo, eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês. Durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Então é nesse parágrafo bem pequenininho, você vai sublinhar, você pode fazer um traço embaixo dessas duas coisas, e daí na outra aula a gente vai corrigir. Para onde que ele viajou e quando que ele viajou, tá bem? Ótimo. Número 2. Por que o autor do relato decidiu visitar comunidades ribeirinhas? Então, você vai voltar no texto, você vai relembrar porque ele conta, o porquê, e vai escrever aqui na número 2, então, por que ele decidiu fazer essa visita. Número 3. Na primeira parte do texto, o autor relata como chegou à comunidade de São José. Então, ele vai contando como é que ele chegou lá. Letra A. Qual experiência interessante o autor vivenciou nesse trajeto? Então, você vai lembrar lá da leitura do texto e vai anotar aqui qual é essa experiência. Letra B. Por que essa experiência chamou tanto a atenção do autor do relato? Então, ele também conta o porquê que chamou tanto a atenção. E você vai procurar lá no texto e vai escrever aqui na letra B. Número 4. Qual é o assunto principal abordado após o intertítulo Uma Comunidade Singular? Então, o intertítulo é aqui, ó. Nós temos na página 10 o título do texto, Visitando Comunidades Ribeirinhas no Amazonas, e na página 11 nós temos um segundo título, uma divisão no texto, Uma Comunidade Singular. Sobre o que fala o texto depois desse título aqui? Sobre o que está falando aqui? E aí você vai escrever ali no número 4. Vamos para a página 14, número 5. Por que as casas na comunidade São José são elevadas com palafitas? Então tem ali, tem até um recadinho do lado dizendo pra gente assim: viajar é uma ótima maneira de conhecer a diversidade cultural que existe em nosso país e no mundo. Isso que a prof tinha falado lá na outra aula.
Bom, então você vai explicar aqui o porquê que as casas são elevadas. Lembram o que é uma palafita? Com certeza vocês estudaram lá no primeiro, no segundo ano, nos tipos de moradia. Lembram o que é a palafita? Que é uma casa elevada, que é uma casa então mais alta, que ela tem uma estrutura, né, de madeira embaixo? Lembram disso? Número 6. Segundo o relato, os ribeirinhos preferem viver na comunidade a viver em Manaus. Então, eles preferem viver lá na comunidade do que viver na cidade grande. Letra A. Justifique qual a justificativa deles para essa escolha. Por que eles preferem viver lá na comunidade do que viver na cidade grande? Letra B. O autor do relato concorda com a opinião dos ribeirinhos? Comprove sua resposta com um trecho do texto. Então, o que você vai fazer? A pessoa que escreveu o relato da viagem, ele concorda com as pessoas que falaram que é melhor viver na comunidade do que na cidade grande? Então você vai voltar no texto e vai procurar um trecho onde ele confirma, né? Onde ele diz isso, que ele concorda com as pessoas. E você vai escrever esse trecho. Então, o que eu quero? Que você tem que voltar, você vai olhar, né? Nas páginas lá 10, 11, 12 e vai procurar esse trechinho. Número 7. Releia um trecho do relato e responda as questões. Durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Esse relato foi escrito em primeira pessoa ou terceira pessoa. Lembram lá das pessoas do discurso? Eu, tu, ele. Quem está falando aqui esse relato aqui? Estão falando, está em primeira pessoa ou está em terceira pessoa? Pensa um pouquinho lá que nós trabalhamos isso em sala. Letra B. Que palavras do trecho comprovam a sua resposta do item A? Então, lembra que quando eu estou falando em primeira pessoa, eu estou falando eu fiz, eu fui, eu comi, eu visitei, né? Primeira pessoa, estou contando os relatos das minhas experiências. Quando eu estou falando em terceira pessoa, estou falando dos relatos, das experiências de outra pessoa. Pensa um pouquinho para você responder a letra A e na letra B você vai copiar duas palavrinhas que tem ali no trecho que comprovam, né, a tua resposta. Número 8. O relato lido é acompanhado de diversas fotografias. Em sua opinião, qual é a importância das fotografias em um relato de viagem? Então, é a tua opinião. Por que você acha que foi importante a pessoa colocar fotos ao longo do texto? Então, você vê que na página 10 tem a foto do encontro das águas. Na página 11 tem uma foto das palafitas. Na página 12 tem uma foto da horta ali que eles estão plantando, que eles estão trabalhando. Tem uma foto da árvore também que tem na comunidade. Por que você acha que é importante colocar essas fotos ao longo do texto? Então você vai escrever a tua opinião. Número 9. Assinale a alternativa correta sobre o gênero relato de viagem. Então eu vou ler as duas opções e você vai marcar qual você acha que é correta, tá bom? É um texto que narra as aventuras fictícias vividas por um personagem durante a viagem. Será que são aventuras fictícias, coisas inventadas? E olha a outra opção. É um texto em que o autor relata as experiências vividas por ele mesmo durante uma viagem. Então você vai ver qual das duas opções você acredita que é a correta e vai marcar um X. Número 10. Onde esse relato de viagem foi publicado? Então, lembra que a prof sempre conta que lá no finalzinho do texto, né, tem as informações, as referências. Então, você vai olhar, né, ele foi publicado em um site. Então, você pode copiar apenas o nome desse site. Não precisa copiar todas as letras do link do site. Número 11. Quem você imagina que seja o público-alvo desse texto? Lembra que a prof sempre fala, público-alvo é para quem esse texto foi escrito. Quem você acha que, para quem, né, esse texto foi escrito? Pensa e daí você vai responder. Número 12. Agora no número 12 nós temos um mapa e nós temos que nós temos que seguir a legenda. Então ali na legenda nós temos três cores, verde, vermelho e azul.
Então, nós precisamos pintar de verde o país onde nasce o Rio Negro. Para a gente ter essas informações, você precisa voltar no texto. Por quê? Porque o autor conta lá no texto essas informações. Então, de verde você vai pintar o país onde nasce o Rio Negro. De vermelho você vai pintar o país onde nasce o rio Solimões. E de azul você vai pintar o estado onde se localizam Manaus e a comunidade São José. Então você vai pintar 3 coisas nesse mapa. E por último, nós temos ali uma caixinha de informação que diz assim: o relato de viagem é um texto que tem como objetivo compartilhar as experiências vividas em uma viagem. Bom, então vocês vão fazer essas atividades com calma, vão fazer com atenção e na próxima aula nós vamos fazer as correções. Então, assim, vocês têm me mandado as fotos das atividades muito bem, que tem colocado ou lá no Google Sala de Aula, ou tem mandado para a prof lá no Whats. Então eu quero pedir o seguinte: como a atividade de hoje é fazer as atividades e na aula de amanhã que nós vamos corrigir, eu peço então que vocês me mandem as fotos da atividade só amanhã, quando vocês já tiverem feito as correções, tá bom? Aí não precisam mandar 2 vezes, manda só amanhã, tá bom? Então um beijo e até a próxima aula!